Toya era um perdedor comum e pouco talentoso no ensino médio, tentando ao máximo se preparar para os exames nacionais. Mas enquanto ele se esforça para se concentrar e estudar, seus colegas ficam apenas brincando e conversando sobre uma recente sequência de assassinatos que vem acontecendo na cidade. Aparentemente, sempre que uma vítima é morta, as pessoas relatam ter visto pétalas no local, por isso todos começam a acreditar que essas pétalas podem ter alguma relação com o assassino em série. Mas Toya não poderia se importar menos com isso. Pouco depois, o professor entra na sala e pede a atenção da turma, pois gostaria de apresentar uma nova aluna. No entanto, quando ele a chama, ela simplesmente ignora o professor e toda a classe caminhando diretamente até Toya e se apresentando como Raito. Toya não faz ideia de por que essa garota aleatória está tão interessada nele, mas sabe que é melhor não se envolver em coisas de protagonista maluco, e ela claramente parece uma personagem principal. Então responde de forma desinteressada e volta a estudar. A garota se senta ao lado dele e não diz mais nada durante a aula. Porém, quando as aulas terminam e Toya está indo para casa, ela aparece novamente, sobe no corrimão ao lado dele e faz um mortal para trás completamente desnecessário. Toya fica confuso, já que ainda não entende por que essa aluna transferida está tão interessada nele. Antes que ele possa sequer processar isso, Aito segura o rosto dele e encara diretamente seus olhos. Isso o assusta. Então, ele se afasta e diz que precisa ir para o cursinho, saindo rapidamente enquanto ele vai embora. Aito liga para alguém chamado Neumann e diz que estava certa sobre o olhar nos olhos de Toya, e com essa simples frase, Toya oficialmente entra na trama sem ter como escapar disso agora. Enquanto isso, em um beco escuro da cidade, um homem perturbado ataca uma mulher com uma faca de açougueiro, dizendo que fará uma bela refeição com ela, e coincidentemente esse beco fica perto do cursinho que Toya frequenta. Ou seja, as coisas já não parecem nada boas para ele. Toya está sentado em um banco, em frente ao cursinho, olhando os resultados de sua última prova simulada. Para ser honesto, não são ruins. Ele tem uma média de 70%, mas isso está longe de ser suficiente no sistema educacional asiático. Frustrado, ele joga os papéis fora e fica ali sentado, desejando ter algum tipo de talento. Literalmente, qualquer coisa, se isso significasse não continuar sendo um inútil pelo resto da vida. Mas por mais que deseje, ele sabe que talentos não caem do céu, então não adianta apenas querer. Ao mesmo tempo, perto daquele beco, dois policiais chegam para investigar, já que algumas pessoas relataram ter ouvido gritos de uma mulher, porém ainda não encontraram nada. De repente vem um homem curvado em um canto e assumem que ele está apenas bêbado. Um dos policiais se aproxima para verificar se ele está bem, mas para seu horror percebe que o homem está comendo os restos humanos da mulher de antes e parece orgulhoso disso. O policial entende imediatamente que ele não está em seu juízo perfeito e puxa a arma pronto para atirar caso ele faça qualquer movimento suspeito. Pouco depois, Toya está voltando para casa e passa pelo mesmo beco. A primeira coisa que vê são os corpos decapitados dos dois policiais, enquanto o homem insano está ali rindo sem parar. E assim Toya é oficialmente arrastado para a trama. Nesse momento, Aito surge do nada ao ver a expressão de Toya. Ela pergunta se ele está se sentindo com inveja. Ela explica que quando as pessoas presenciam o talento de alguém, normalmente sentem uma de três coisas: admiração, medo ou inveja. E acredita que alguém como Toya, que sempre desejou tanto ter um talento, deve estar sentindo inveja naquele momento. Toya ainda tenta entender toda a situação e como Raito sabia que ele estaria ali. Mas então o homem percebe os dois. Ao que parece, ele tem um certo histórico com Aito. Ele diz que foi graças a ela que conseguiu despertar seu talento e que é profundamente grato por isso. Porém, demonstrando sua gratidão distorcida, ele declara que fará dela sua próxima refeição. Ele avança contra os dois, mas mesmo estando olhando diretamente para eles, Raito consegue agarrar Toya e se esconder atrás de um pilar antes que a faca sequer toque o chão. Aparentemente, essa manobra foi possível graças às previsões de cálculo de Neumann. Mas Neumann avisa que Aito precisa resolver aquilo rapidamente. Então Aito entrega seu celular a Toya e pergunta o que ele faria se existisse um item capaz de permitir que alguém adquirisse instantaneamente os talentos de suas vidas passadas. Para alguém como Toya, isso parece um sonho realizado. Mas porém, o item é uma lâmina. E para obter o talento, é necessário agir como um adolescente, emo deprimido. Ou seja, não é exatamente ideal quando o homem finalmente os encontra. Aito corta a própria garganta de repente, ativando o talento de sua vida passada como uma kunoichi. Nesse momento, Toya percebe pétalas de flores caindo ao redor dela. Antes que ele possa perguntar, o homem a ataca, forçando Aito a se defender com suas espadas enquanto a luta acontece. Neumann fala com Toya pelo telefone e explica que através do ramo da reencarnação é possível recuperar talentos de vidas passadas, e aqueles que alcançaram a reencarnação são chamados de retornadores. E como retornadores, tanto Fish quanto Raito são capazes de realizar feitos sobre-humanos, o que já é bem óbvio, mas Toya ainda não entende o que são as pétalas. Então Neumann continua sua explicação dizendo que as pétalas são a prova de que alguém recuperou um talento de uma vida passada. Até mesmo os gênios mais extraordinários acabam morrendo um dia, e quando isso acontece
recebem uma nova vida. Porém, através da reencarnação, é possível acessar as habilidades do passado, mas só porque alguém era talentoso em outra vida, não significa que era uma boa pessoa. E é assim que surgem pessoas como Fish. Tanto pessoas boas quanto más podem despertar talentos de vidas passadas. Porém, também existe a possibilidade de que alguém tenha sido um completo inútil na vida anterior. E nesse caso, tentar a reencarnação simplesmente resulta em morte, o que significa que se Toya tentar usar aquilo, há uma grande chance de ele morrer. Então Newman pergunta se ele ainda está tão desesperado para obter um talento. Ela achava que ele ficaria com medo e recusaria, mas subestimou completamente o quão insano ele pode ser. Enquanto isso, Aito continua lutando contra Fish, e ele diz estar decepcionado porque alguém que supostamente possui o talento de um espadachim lendário está mostrando habilidades muito abaixo do esperado. Aito se ofende com isso e decide usar um de seus golpes mais fortes, o corte dos 8 cadáveres coloridos. A princípio parece que Fish está preparado já que consegue bloquear um dos ataques, mas ele esquece dos outros 7 e acaba sendo despedaçado, restando apenas suas pétalas que se dispersam ao vento, depois de confirmar que ele foi derrotado. Aito volta para pegar sua lâmina, mas percebe que Toya desapareceu. Ao perguntar para Neumann onde ele foi, ela explica que ele pegou uma das lâminas de reencarnação e fugiu. Aito fica aliviada porque estava preocupada que ele não tivesse coragem, mas esse era exatamente o resultado que ela esperava. E no quarto de Toya, vemos ele coberto de sangue após cortar a própria garganta. Enquanto perde a consciência, ele tem um sonho vago com um homem misterioso de cabelos brancos. Quando abre os olhos novamente, já é manhã e Aito está em seu quarto. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, mas então percebe sua mão coberta de sangue seco e Aito revela que ele se tornou um retornador com sucesso, embora tenha gemido bastante durante o sono. Então ela pergunta o que foi aquilo. Algum tempo depois, os dois estão sentados em um banco no parque e Toya conta que tinha um irmão mais velho chamado Seiya, que era bom em tudo. Todos o admiravam por ser um prodígio com um futuro brilhante, enquanto Toya era ignorado por ser completamente mediano. Tudo o que ele fazia era comparado ao desempenho excepcional do irmão. E só por não ganhar uma corrida aos 6 anos, seu pai o chamou de decepção. Desde então, ele se tornou obcecado em alcançar o nível que Seiya estabeleceu. Mas apesar de todo o talento que Seiya tinha, ele era extremamente fraco de saúde e acabou morrendo. Os pais de Toya o culparam pela morte do irmão e o expulsaram de casa. Desde então, ele tenta provar seu valor adquirindo um talento próprio. Aito entende o motivo do desespero dele, mas na verdade isso é ainda mais profundo porque Toya tentou aprender todos os tipos de habilidades e nunca foi bom em nenhuma. Aito diz que entende como ele se sente porque, de certa forma, ela é igual a ele. Toya fica confuso com essa afirmação e está prestes a perguntar o que ela quis dizer quando ela recebe uma mensagem de Neumann pedindo que vá até lá. Alguns minutos depois, eles chegam ao quarto de Neumann e só de olhar já dá para perceber que ela nunca sai de casa, principalmente porque não consegue andar. Toya reconhece sua voz como a da ligação anterior e Aito pergunta onde estão os outros já que o lugar parece vazio. Neumann explica que todos estão em missões para eliminar retornadores malignos, pois essa é a principal função deles na chamada Floresta dos Grandes. Já que esses indivíduos perigosos surgem ocasionalmente, cabe a eles eliminá-los antes que causem danos como Fish fez, e ela espera que Toya também participe. Surpreendentemente, ele aceita bem a ideia de ter que matar outras pessoas. E em sua primeira missão oficial, ele será acompanhado por Aito para enfrentar um retornador maligno chamado Vlad. Porém, Neumann diz que não quer que o matem imediatamente, o que deixa Aito confusa, já que esse é o trabalho dela, mas Neumann explica que deseja coletar informações sobre o talento de Vlad, então eles só precisam mantê-lo ocupado por 10 minutos antes de eliminá-lo. Ela também menciona que a missão acontecerá em 2 dias, porque antes disso precisam testar a habilidade de retornador de Toya. Naquela mesma noite, Toya sai à procura de uma oportunidade para usar seu poder, e em certo momento ele vê um ladrão que acabou de roubar a bolsa de uma garota enquanto ela corre atrás dele, então Toya decide que aquela é a oportunidade perfeita. Ironicamente, o talento dele se chama Braço Direito do Ladrão, e como esperado, é uma habilidade voltada para roubo. Então, quando o ladrão passa correndo por ele, Toya consegue alcançar a bolsa da garota e retirar todos os pertences dela, enquanto o criminoso foge completamente sem perceber que a bolsa agora está vazia. E quando a garota chega até Toya, ela começa a gritar com ele por não ter impedido o ladrão quando teve a chance. Mas Toya diz que não há motivo para preocupação, porque ele recuperou todas as coisas dela. A garota inicialmente fica agradecida, porém logo se lembra de que a bolsa era uma Birkin, e que a própria bolsa vale muito mais do que o que estava dentro. Então ela volta a correr atrás do ladrão. A habilidade de Toya tem um alcance efetivo de 70 centímetros, o que é uma grande desvantagem já que não possui capacidades de combate evidentes, mas se ele conseguir chegar perto o suficiente para ativá-la, pode quebrar as leis da física e roubar qualquer coisa ao seu alcance, independentemente de obstáculos físicos. E sua eficácia não se limita apenas a objetos, pois naquele breve momento ele também consegue roubar o sangue das veias do ladrão, fazendo com que ele caia no chão.
chão. À primeira vista, esse poder parece maligno, mas enquanto Toya não o usar para fins ruins, não há problema. Em uma mudança de cena, Toya e Aito estavam procurando o alvo no meio da floresta quando, após algum tempo, Aito encontra Vlad e ambos se preparam para lutar. No entanto, Vlad conjura estacas que surgem por todo o terreno e Aito consegue por pouco desviar e rebater cada uma, usando seu estilo, e o Bitsoniten, ao ver a situação se complicar. Mas Vlad avisa que é inútil e continua atacando, enquanto o Conde o desafia a ver quanto tempo pode resistir. Aito recua e sobe em uma árvore, comentando com Newman que não conseguirá ganhar muito tempo sem se aproximar, pedindo que ele espere e se concentre na análise dos dados, já que o inimigo os esperava e qualquer descuido seria fatal, embora Aito discorde de ficar esperando, pois as estacas podem vir de qualquer direção. O Conde percebe que algo está sendo planejado, Newman pede para Toya se apressar, e a atitude de Aito pode estar ligada à espada que carrega, além de seu gosto por lutar. Então o Conde golpeia o chão com seu bastão, levantando inúmeras estacas que avançam contra Aito, que usa o cadáver de 8 cores para cortar tudo junto com a árvore e parte para o ataque, ignorando o desgaste, mas desta vez falha em cortar as lâminas e acaba ferida, levando Newman a declarar a missão como fracassada e ordenar a retirada, embora Toya não obedeça. Quando o Conde já se considerava vitorioso, uma mão atravessa seu peito. Era Toya, que após 10 minutos conseguiu usar seu poder. O Conde cai, mas se levanta rindo ao perceber que Toya é recém-reencarnado e ainda não domina seu talento, prometendo executá-los, até que uma voz o manda recuar e uma névoa escura toma o lugar, com olhos no ar, advertindo Toya a não se mover, fazendo o Conde obedecer e chamar aquela presença de senhor antes de desaparecer, permitindo que Newman finalize a missão e ordene a retirada. Mais tarde, Toya sozinho revela que o Conde o procurou para recuperar o que foi roubado, seu talento, e deduz que isso foi mantido em segredo, já que um reencarnado sem talento seria uma desgraça. Então, usa novamente seu poder, o saque do ladrão, eliminando o Conde com suas próprias adagas e afirmando que usará aquele talento de formas inimagináveis, deixando claro que não se importa em ajudar a humanidade e que pretende roubar todos os talentos, sejam de heróis ou pecadores, até se tornar o mais talentoso da história e superar seu irmão, acreditando que no fim será ele quem dará a última risada. No dia seguinte, Newman comenta que ele acordou antes mesmo do alarme tocar, e estranha o fato de ter ficado acordado até tarde estudando novamente, já que seu desempenho nas provas tem sido lento. Então, ele pergunta a Newman o que tem na agenda para o dia, e ela responde que será o extermínio dos Returners malignos. Porém, antes disso, há um lugar onde ele precisa passar com ela. Eles vão até um ginásio, e Newman começa a gritar que já está na hora de levantar. Então vemos Aito dormindo no chão. Ela agradece por terem passado lá para acordá-la, enquanto Newman a chama de desleixada. Aito explica que não conseguiu acordar sozinha porque passou a noite inteira treinando. Newman comenta que os dois são muito parecidos e diz a Aito que o talento dela supera em muito qualquer coisa que possa ser alcançada apenas por meio de treinamento. No entanto, Aito rebate dizendo que são necessários 1000 dias de treino para desenvolver e 10.000 dias para aperfeiçoar. No meio do raciocínio, Newman interrompe e diz para pararem com a conversa, pois é hora da missão. Newman então explica que o nome do alvo é Gacy, um serial killer apelidado de palhaço assassino, que se veste como um palhaço para atrair jovens vítimas e assassiná-las. Ela alerta que já entraram no território dele e pede que se separem ao seu sinal. Após fazer a contagem regressiva, ela ordena que se dispersem. Eles se separam desviando de um ataque surpresa do palhaço. O inimigo dá boas-vindas aos dois, chamando-os de samurai e ladrão, dizendo que eles realmente entraram ali, exatamente como outra pessoa havia profetizado. Aito ativa seu talento imediatamente, e o palhaço percebe que ela é uma lutadora de curta distância, acreditando que isso não será um problema, pois bastaria manter distância. Porém, Aito avança rapidamente e o corta praticamente ao meio em um único golpe. Enuma começa a reclamar, perguntando por que ela o eliminou tão rápido, já que o plano era permitir que Toya ganhasse experiência. Aito se desculpa, dizendo que não sabia que ele era tão fraco. Logo depois, vários soldados aparecem na floresta e dizem para mudarem o foco da missão, ordenando agora a captura dos 2 novatos, pois precisam descobrir a verdade por trás das pétalas. À noite, vemos uma pessoa chamada Edward tentando fugir de Aito. Ele elogia seus movimentos habilidosos, mas afirma que isso não será suficiente. De repente, várias maçãs começam a cair do céu, e uma delas para à sua frente, ativando uma habilidade de gravidade que o pressiona contra o chão. Ainda assim, ele consegue se levantar e continuar correndo. No topo de uma construção, 2 pessoas observam a cena. O chamado Cabeça de Maçã fica impressionado por ele ter conseguido escapar, enquanto a garota ao seu lado diz para ele não se animar tanto. Ainda assim, ele afirma que agora é a vez dela brilhar. Ela responde que não é do tipo combatente, mas revela
fala que seu talento é a translocação espacial. Em seguida, ela se teleporta para trás do criminoso e arranca um de seus braços. O cabeça de maçã pergunta por que ela não arrancou a cabeça dele, e ela explica que quem deve matá-lo são os soldados, não ela. Então o soldado coloca a arma na cabeça de Edward e diz que é hora de se render. Porém, Edward puxa uma tesoura e fura os olhos do soldado, dizendo que é hora de fugir. No entanto, acaba levando um tiro e se pergunta o que aconteceu, já que o soldado deveria estar morto. Porém, o soldado também possuía um talento que o transforma em uma caveira. Logo depois, mais soldados aparecem, dizendo que ele está completamente cercado e que não há para onde fugir. Raito, a garota do teleporte e o cabeça de maçã também se juntam a eles. Edward então percebe que eles fazem parte da organização que tem os Returners malignos como alvo e se ajoelha, esperando sua morte. Depois todos vão até Newman, que os parabeniza pelo belo trabalho. Einstein então entrega a adaga do homem para Newman. Hiroshinao pergunta se há alguém ferido. O homem com o talento de caveira diz que foi ferido, e ela o cura rapidamente. O cabeça de maçã quase deixa escapar que gostaria de ter sido ferido, mas percebe que está falando alto demais e chama Aang para cuidar das testemunhas. Raito vai até Toya e diz que ele deveria se juntar a eles, perguntando o que ele está fazendo. Ele explica que está ajustando a posição e a fiação dos monitores. Ela comenta que ele finalmente conseguiu o talento que sempre sonhou e, ainda assim, escolheu ficar ali fazendo tarefas para Newman. Então, ele explica que gosta desse tipo de tarefa. Newman diz que não há muitas pessoas diligentes como Toya e afirma que ele tem sido de grande ajuda. Em seguida, vemos diversas pessoas no local e Newman comenta que ainda faltam alguns integrantes. Raito comenta com Toya que todos ali são iguais a ele. Foi o próprio ressentimento que os levou a buscar por talento. O cabeça de maçã diz que, se ele precisar de alguma ajuda, basta falar. Aang então vai até Toya e diz que não concorda com a presença dele, pois o talento dele não é um dos grandes. Ela também afirma que o talento dele é maligno, dizendo que não podem confiar nele. Porém, Newman diz que ele pode ter revivido o talento de sua vida passada, mas isso não significa que tenha se tornado a mesma pessoa. Ainda assim, Aang não fica convencida. Então, Raito a abraça e diz para ela não ser tão teimosa, pois Toya tem seu endosso. Aang responde que vai deixar isso passar por enquanto. Já a caminho de casa, eles conversam sobre como se sentiam ao serem tratados como inferiores por não terem talento, até que percebem alguém na casa de Toya. Aqui conhecemos Itsuki, um velho amigo extrovertido de Toya, alguém tão talentoso quanto seu irmão e líder da unidade de forças especiais do Japão. Eles perguntam o que ele veio fazer ali. Itsuki responde que veio ver como Toya estava, já que ele não estava indo à escola, mas ao vê-lo com sua garota, imagina que ele saiu em uma aventura. Ambos ficam envergonhados e negam. Então, Itsuki mostra uma foto de quando se conheceram. Ele conta que Toya perseguia sua própria trilha, mas sempre o ignorava porque tinha outras coisas para fazer, algo que parece ser o destino dos talentosos. Toya se irrita com isso e se corta com um galho, demonstrando seu talento. Itsuki não parece impressionado. Acontece que ele já sabe tudo sobre o galho e o chama de patético por depender do passado. Aito grita para ele se calar, apontando sua espada e diz que ele não sabe nada sobre eles. Itsuki responde que são apenas desculpas. Isso a irrita e ela avança contra ele, mas ele desvia e a imobiliza no chão. Depois disso, ele já ia embora, mas antes diz ao protagonista que é uma pena no que ele se tornou. Toya se vira calmamente, afirmando que um dia superará seu irmão com aquele poder. Na rua, Itsuki encontra um esquadrão de soldados. Eles se dirigem a ele como capitão e perguntam se devem iniciar a operação. Itsuki nega a ordem e manda que se retirem. Em seguida, entra em um carro com um homem chamado Yoshiki, que o provoca por deixar aqueles alvos tão interessantes escaparem. Voltando aos protagonistas, Aito está cabisbaixa por ter sido derrotada tão facilmente. Ela conta ao protagonista sobre seu passado, como foi abandonada em um orfanato e cresceu isolada dos outros por causa de sua aparência. Mas um dia, conheceu seu mestre, que a acolheu e ensinou o caminho da espada. No entanto, ela não tinha talento para isso, e querendo orgulhar seu mestre, buscou diferentes formas de melhorar, encontrando o ramo da reencarnação. Mas isso trouxe desgraças, pois durante um duelo, ela feriu seu mestre, e por sua culpa, o dojo acabou sendo fechado, fazendo com que os outros a expulsassem. Ainda assim, ela não pretende ficar parada, pois precisa voltar ao seu mestre para reabrir o dojo. Por isso, precisa se tornar uma retornada completa o mais rápido possível. Voltando para Itsuki, ele se lembra das palavras de Toya, amaldiçoando Seiya por morrer e deixar aquele problema para trás. Yoshiki fica surpreso, principalmente pelo fato de Seiya ter realmente previsto o que aconteceria. De volta aos protagonistas, Newman explica sobre os retornados completos. Diferente dos que conhecemos na cabine, Toya e Raito têm um tempo limite. Esse limite desaparece quanto mais vezes você reencarna. Por isso, aqueles que reencarnam completamente passam a ser chamados por seus nomes anteriores. É por isso que alguns chamam Raito de Musashi, mas ela não voltará ao dojo até se sentir completa. Agora no ginásio, Toya treina com as adagas do Conde. Ele mostra isso para Ito, que o elogia por ter um talento incrível, embora também deduza que ele pode roubar o talento de seus amigos. Ainda assim, ela diz que faria o mesmo, e por isso o apoia. Além disso, aprecia
o fato de Toya ter desconectado Newman para que apenas ela soubesse disso. No entanto, isso também a incomoda, pois ele não tentou roubar seu talento quando teve a chance, como se ela não tivesse valor. Por isso, promete se tornar tão forte que ele vai querer seu talento. Sendo assim, Toya promete reunir talentos que rivalizem com os dela, e ambos fazem essa promessa até o dia em que se enfrentarem. Bom, se você chegou até aqui, comente a palavra maçã para eu saber que você chegou até o final. Logo em seguida, passamos para um médico da peste. Itsuki menciona que tudo aconteceu como ele havia previsto, até mesmo as informações sobre a ramificação dos retornados. Nem Yoshiki e sua equipe sabem do que aquilo é feito, e para descobrir, pretendem torturar o médico. Ele então começa a explicar sobre as unidades de forças especiais, formadas pelos maiores talentos com o objetivo de eliminar ameaças nacionais sem que ninguém saiba. Entre eles, Itsuki é o que mais se destaca no combate corpo a corpo. Ainda assim, ele continua sendo humano. O médico então faz duas profecias. A primeira é que ele irá embora, e dito isso, quebra suas próprias algemas. E a segunda é que o seu rei trará de volta uma das calamidades do mundo. Imediatamente, todos atiram, mas nada acontece com ele. Itsuki arranca um de seus braços, porém ele o regenera como se não fosse nada, e simplesmente vai embora. Antes disso, Itsuki pergunta se o rei dele saiu junto com os retornados. O médico responde que não, mas que alguns deles sim. Esses se autodenominam servos do rei dos retornados, sendo este representado pelo olho desenhado. Enquanto isso, no quartel-general, Newman relata o que viram na missão, descrevendo como uma névoa negra. Nesse momento, Picasso aparece e mostra, em sua pintura, exatamente o mesmo que eles testemunharam. Newman e Einstein ficam em choque, e então o olho surge em todas as telas. Ele se dirige a Einstein, Picasso e Newman como se já os conhecesse, dizendo que a floresta deve ser destruída. Ele questiona por que aqueles com talento devem servir à humanidade, enquanto os malignos devem ser exterminados. Para ele, isso não passa de bobagem, pois o talento é uma questão de liberdade. E por isso, ele devolverá todos ao vórtice da reencarnação de onde vieram. Newman pergunta quem era aquilo, e Newman responde: trata-se do rei dos pecadores, Xiang Yu, o rei tirano, portador do talento de combate mais poderoso de todos e membro fundador da Floresta dos Grandes, que originalmente tinha 5 membros. Eles já tiveram um líder muito silencioso, mas que se preocupava com todos. Seu objetivo era contribuir com a humanidade, acreditando que a reencarnação era um presente dos céus. Porém, ele foi assassinado por Xiang Yu. Esse reencarnado vive apenas para o conflito, e por isso, a convivência com os malignos é impossível. Eliminá-los é o melhor que podem fazer pela humanidade. Agora, o vilão está reunindo um exército para provocar todas as calamidades históricas do mundo de uma só vez. Einstein é o mais irritado, pois ele já havia conseguido matá-lo antes, jurando que na próxima vez o eliminaria de vez. Ao ouvir isso, Toya questiona se não é a primeira vez, e Newman confirma. Ele explica que quando Xiang Yu abandonou a floresta, eles o atacaram de surpresa, mas aparentemente ele sobreviveu. Einstein se oferece para eliminá-lo, porém Newman não autoriza, alegando que é perigoso. Einstein ignora suas explicações e o golpeia. Caído no chão, Newman esclarece que não quis dizer para deixá-lo livre, mas sim para trabalharem em equipe. Afinal, ele acredita que, com os talentos reunidos ali, poderão detê-lo facilmente. Newman concorda, e assim, declara o início da operação para derrotar Xiang Yu e seus seguidores. Como primeiro passo, ele sussurra algo no ouvido de Funasaka. Em seguida, vemos nosso protagonista e Aito, diante da base de Xiang Yu. Nesse momento, César aparece correndo para abraçar o protagonista, mas ao tentar fazer o mesmo com Aito, ela o esquiva. Enquanto César tentava flertar com Aito, uma mulher surge e o ataca. Surpreendentemente, após esse reencontro entre amigas, a ruiva se apresenta ao protagonista como Yu-Bu. Logo depois, Newman e Newman também chegam. Toya percebe que há mais pessoas atrás deles e pergunta quem são. Newman explica que são membros da Floresta dos Grandes de várias partes do mundo. Toya fica impressionado ao ver tantos talentos históricos reunidos em um só lugar. Então, um deles, conhecido como Charles Darwin, comenta que acha exagerado terem chamado todos para derrotar apenas um dos pecadores. Fisher e os irmãos Wright também concordam. Já Schrödinger propõe capturá-lo individualmente. Observando a atitude de todos, Toya vê nisso uma ótima oportunidade para roubar o máximo de talentos possível no meio do caos. Sim, o protagonista é mesmo um completo canalha. Nesse momento, Newman começa a revisar o plano. Funasaka intervém e pede que Fabre e o protagonista o acompanhem para capturar o Forte de Terra. Vendo que seus planos podem dar errado, Toya tenta pensar em uma desculpa para agir sozinho, mas não consegue. Com tudo pronto, Newman inicia a operação, e com algumas palavras de incentivo, envia todos para a batalha. O grupo de Aito avança, mas ela para ao lado de Toya, e afirma que, quando se encontrarem novamente, estará muito mais forte. Forte o suficiente para que ele não consiga resistir à vontade de roubar seu talento. Em seguida, Aito e Yubei cortam o portão. Os primeiros a avançar são os irmãos Wright, que transformam seus braços em asas. Juntos, eles
eles carregam uma antena para que Newman possa receber todas as informações. No caminho, Funasaka pergunta a Toya se ele se preocupa com Io, já que tem a impressão de que eles são um casal, pois vivem se encontrando. Toya responde que nenhum dos dois parecia se interessar pelos outros e que não tem nada com Aito, comentando ainda que ela e Nightingale parecem inseparáveis. No entanto, ele interrompe o próprio raciocínio, pois se começar a se apegar a eles, pode hesitar quando chegar a hora de roubar seus talentos. Nesse momento, eles são atacados. Os inimigos são pecadores infames. O Estrangulador, Willville, Hickok, Chikatilo, o Destripador Vermelho, Sokata, o Assassino de Homens, e Hangir, o Usurpador do Mundo. Diante disso, Newman decide não enviar nenhum sinal por enquanto. Vemos então Wild atirando em Schrödinger, que comenta que o adversário só sabe sacar rápido, e logo leva um tiro na cabeça. No entanto, ele reaparece atrás do inimigo e elimina toda a equipe. Explica que, em uma linha do tempo, ele realmente morreu, mas em outra, a bala não o atingiu e ele sobreviveu. White continua atirando, mas nenhuma bala o acerta. O gato então comenta que não é o melhor atirador, mas que, independentemente da probabilidade, pode escolher uma versão em que acerta um tiro fatal na cabeça, afirmando que negará qualquer possibilidade de que eles infestem o mundo. Agora, a cena muda para Charles Darwin, que possui o talento da teoria da evolução, podendo se transformar no que quiser. Bob Fischer também avança usando suas peças de xadrez. Aito entra na luta, mas Iquizes rouba todos os oponentes e ri dela, achando que ela só o deixava agir porque não conseguia enfrentá-los. César intervém para acalmar a situação, e as duas concordam em ignorá-lo. Enquanto isso, Funasaka e Toya continuam desviando dos ataques de Salvo. Funasaka avisa para Toya não usar seu talento, pois o que precisam é ganhar tempo. Ele elimina alguns inimigos para abrir caminho, mas acaba sendo atingido por uma pedra. Quando Salvo estava prestes a agarrá-lo, Toya o salva. Ele quase usou a ramificação, mas de repente, Salvo e os outros inimigos começam a cair. Funasaka agradece a Fabre. Confuso, Toya pergunta com quem ele está falando, já que não vê ninguém. Funasaka explica que se trata de Jim Fabre, cujo talento é o sigilo, permitindo que ele fique completamente invisível. Na verdade, Fabre esteve com eles o tempo todo. Além disso, ele carrega uma seringa com um pesticida tão potente que pode matar qualquer ser vivo. Ao descobrir isso, Toya fica animado, pois uma habilidade dessas permitiria roubar talentos sem ser detectado. Porém, agora surge outro problema. Como encontrar o próprio Fabre? Enquanto isso, Funasaka entra em contato com Newman, que ordena que ele vigie Toya, pois suspeita que ele possa ser um espião, embora ainda não tenha certeza. Newman menciona comportamentos suspeitos, como desligar o celular e demonstrar interesse excessivo pelos talentos. Mesmo assim, Funasaka lembra que Toya arriscou a vida para salvá-lo. Em outra parte do campo de batalha, um atirador inimigo tenta eliminar as irmãs Wright de uma torre, aproveitando o som do relógio para encobrir os disparos. No entanto, os tiros são interceptados. Newman ordena que mantenham posição e encarrega Simohaya, conhecida como a Morte Branca, de protegê-las. Em poucos segundos, ela localiza o inimigo e o elimina. Na torre, o chamado Rei aparece e fala com o franco atirador derrotado, que desaparece após se desculpar. Mais tarde, as irmãs Wright são atacadas novamente, e desta vez são abatidas por uma pena branca sob as ordens do rei, que então libera seus generais para atacar. Por fim, Funasaka perde contato com Newman. Nesse momento, dois inimigos surgem, mas Toya os elimina usando um talento que ele não deveria possuir. Isso faz com que Funasaka desconfie ainda mais. Ele aponta sua arma para Toya e pergunta diretamente se ele é um espião. Toya nega e pede que ele acredite nele, mas Funasaka não abaixa a arma. Mas enfim, se você chegou até aqui, comenta a palavra pétalas para mostrar que assistiu até o final.